religião egípcia é o centro da vida no Antigo Egito, servindo como ascensão social, justificativa política e inspiração popular, sendo representada por inúmeras divindades, cada uma com uma função, história e característica única. Ficou curioso? Segue no vídeo que eu te conto que história é essa. A religião era o centro da vida dessa civilização, e tudo girava em torno dela, sendo ela a razão de tudo o que se fazia no Antigo Egito. A religião também se fez presente na unificação dos territórios do Alto e Baixo Egito, uma vez que essa unificação também representava a união das diversas divindades existentes nesses locais, formando assim o tão conhecido panteão egípcio. Aliás, vale ressaltar que normalmente cada cidade possuía sua divindade, e uma vez que a cidade ganhava importância no cenário nacional, essa divindade também crescia em importância, sem, é claro, que as demais divindades fossem colocadas de lado. Isso fornecia diversas oportunidades para que as classes superiores daquela cidade pudessem ascender socialmente em relação à capital. Logicamente que essa ascensão social não era para todo mundo, uma vez que boa parte das classes sociais eram imóveis, a não ser em períodos de transição política. A religião também funcionava diversas vezes como um tampão político, ou seja, uma justificativa política, uma vez que, se tudo estivesse ocorrendo bem com a produção agrícola, ou se o país não estivesse sob ameaça de alguma nação estrangeira, era sinal que os deuses estavam satisfeitos. Ou seja, os rituais feitos para os agradar teriam surtido efeito, e o governante desse período, ainda que não tivesse feito nada, ganhava a gratidão e a admiração do povo. Antes de seguirmos o vídeo, peço alguns segundos da sua atenção. É rapidinho, é só dar uma olhada se você está inscrito no canal e se o sininho está ativo. Muito obrigado, vocês são show! Haviam 3 escolas distintas do pensamento religioso, que ao longo da história do Antigo Egito disputaram entre si o reconhecimento e status de escola principal. Para a escola de Hermópolis, a criação do mundo se dera pela divindade Thoth, que teria criado a si mesmo e um grupo de deuses principais, chamados de Ogdoada. Esse grupo teria criado o deus Sol, e este, por sua vez, teria criado e organizado o mundo inteiro. Já a corrente religiosa de Mênfis, que seguia essa teoria quase que inteira, atribuía esse papel de criação e organização do mundo ao deus Ptah. Na doutrina da escola de Heliópolis, que aliás conseguiu ser a mais importante, uma vez que esteve presente entre todas as dinastias egípcias, fazia de Ra o deus criador de todas as coisas. Essa escola de pensamento religioso se tornou ainda mais influente num período denominado de Médio Império, em que a divindade de Tebas, o Amnon, se fez a mais importante, sendo igualada a Ra, e surgindo a partir daí a divindade Amon-Ra, que foi considerada por muito tempo como a divindade mais poderosa do Egito, uma vez que, como já estudamos aqui no canal, o Antigo Egito passou por um período de invasão estrangeira pelo povo semita Ixo, e com a subida de Amon-Ra ao local mais alto entre as divindades, esses invasores foram expulsos. E, naturalmente, como a religião explicava tudo o que acontecia, Amon-Ra foi tido como o responsável pela restauração do poder egípcio e pela posterior expansão do império, sendo evocado posteriormente toda vez que o Egito passava por dificuldades. Com todo esse aumento de poder na prática, representava o aumento do poder e das propriedades dos grandes sacerdotes, o que revoltou parte significativa da população. E quando o faraó Akhenaton, sim, o mesmo que foi o pai de Tutankhamon, subiu ao trono, instituiu uma reforma religiosa que retirou
esse poder das mãos dos sacerdotes e substituiu todos os deuses pelo Deus único Aton, que é representado normalmente pelo ciclo solar, em que seus raios possuem mãos, e eram através delas que a luz e a vida chegavam aos homens. Essa concepção monoteísta rompeu com a tradição religiosa egípcia e que não foi muito bem vista, e logo após a sua morte, o culto a Amnon foi restaurado. A quantidade de divindades egípcias é enorme, mas tentarei trazer aqui o máximo possível delas. Considerada por muito tempo como a divindade mais importante, temos Amnon, a divindade de Tebas, que, como vimos anteriormente, é associado a Ra durante o período do Médio Império. Anubis, caracterizado por um homem com cabeça de chacal, é responsável pela transição desta vida para a próxima, responsável pelo destino dos homens e também conhecido como o Deus da Morte. Itá, divindade da cidade de Mênfis e patrono dos artesãos. Tot, divindade de Hermópolis, sendo o deus da sabedoria. Hathor, que parece representado por uma vaca, era o deus do amor. Embora Amon para muitos tenha sido o mais importante dentre os deuses, Osíris provavelmente foi o mais popular, uma vez que era o deus da terra e dos vegetais, ou seja, o mais importante para a população em geral, uma vez que dele dependia o seu sustento, pois, se a terra não lhes fornecesse o alimento, provavelmente pereceriam de fome. A partir do período do Médio Império, Osíris também adquiriu o status de divindade dos mortos, por conta de uma lenda muito conhecida. Explicarei melhor a seguir. Conta a lenda que Osíris foi morto de forma traiçoeira por seu irmão Set, deus das tempestades e do vento, mas foi posteriormente ressuscitado por sua irmã e esposa Ísis, deusa da fertilidade e da maternidade. E foi provavelmente dessa lenda que se normalizou o casamento entre irmãos. Bom, a lenda continua, e alguns especialistas afirmam até que Set matou seu irmão por ciúmes de sua irmã. Enfim, a história ressalta os cuidados e a atenção dada pela esposa, e o amor do filho do casal, Horus, que se vingou da morte de seu pai, matando o seu tio Set. Provavelmente, foi esse cuidado da esposa e o amor de seu filho que tornou essa história tão conhecida. Mas não é só isso, uma vez que a importância de Osíris é tanta que a própria cheia e o recuo do Nilo, que, como já foi explicado aqui no canal, era fundamental para a manutenção dessa civilização, representava aos egípcios a morte e a ressurreição de Osíris. As concepções e os rituais dos egípcios a respeito da vida e da morte também intrigam muitas pessoas. Por isso, falarei um pouco mais sobre eles. Possuíam uma religião politeísta e antroposomórfica, ou seja, criam diversos deuses e acreditavam que somente aqueles que tivessem boa conduta na terra se alegrariam no paraíso, chamado por eles de Ocidente, onde Osíris os esperava de braços abertos, ao exigir a boa conduta para a vida eterna. Embora não tenha como se ter certeza disso, provavelmente esse pensamento influenciou a crença hebraica sobre a vida após a morte. O ingresso para outra vida, no entanto, não era tão simples, uma vez que acreditavam que o morto teria que entrar em uma sala em que, perante 42 juízes, teria de fazer uma confissão negativa. Ou seja, negar ter cometido 42 tipos de pecados. Após essa negativa, Anubis realizava a psicostasia, ou seja, a pesagem do coração, motivo pelo qual era necessário que o coração permanecesse no corpo, conforme já vimos aqui no canal. Para se fazer essa pesagem, Anubis
utilizava uma balança, colocando o coração do morto em uma das partes da balança e uma pena de ave no outro prato, que simbolizava a deusa da verdade e da justiça, Maat. Caso o coração fosse mais leve que a verdade, representada pela pena, ele era liberado para adentrar ao paraíso e se alegrar com a vida eterna. Contudo, caso seu coração fosse mais pesado que a verdade, ficaria provada a sua má conduta durante sua vida, e a sua alma era engolida por um horrível Deus com a cabeça de crocodilo, conhecido como o Devorador, que ficava ali na sala acompanhando o julgamento. Conforme já estudamos aqui no canal, os egípcios acreditavam que cada ser humano possuía uma alma, chamada de Ba, e a parte material chamada de Ka, também conhecida como a personalidade espiritual. Pois bem, para eles, o Ba continuava vivendo na Terra, enquanto que o Ka viajava entre a Terra e o outro mundo, e a vida eterna só era possível se Ka e Ba encontrassem o corpo ao qual pertenciam, motivo pelo qual era necessário a sua conservação. A maioria dos rituais de mumificação descritos no vídeo sobre a construção das pirâmides do Egito e a preservação do corpo para outra vida eram utilizados no templo pelos grandes sacerdotes. Porém, havia um ritual cotidiano que consistia em o sumo sacerdote, que nesse momento de transição política representava o rei, entrar na sala mortuária do faraó, prostrando-se diante de sua estátua e, enquanto cantava hinos, a lavava e perfumava e a vestia, além de alimentá-la, tudo se repetindo por várias vezes e por vários dias, até que o corpo estivesse pronto para fazer a passagem para outra vida. Pessoal, muito obrigado por apoiar o projeto do Que História é Essa? Ele era um sonho muito antigo de repassar um pouquinho do conhecimento que temos em história para vocês. E graças ao seu apoio, esse projeto saiu do papel e tem sido motivo de grande alegria para todos os envolvidos. E para mim, como organizador, é ainda mais especial, uma vez que graças a vocês, posso deslumbrar um futuro em que eu possa viver trabalhando com aquilo que mais amo, a história. Por isso, peço novamente a vocês que continuem assistindo a nossos vídeos. Deixe seu comentário, bem como a sua sugestão de vídeo aqui para o canal. Curta, comente e compartilhe com seus amigos, pois isso vai fortalecer muito o nosso canal. Mais uma vez, muito obrigado e até o próximo vídeo, em que seguirei te contando que história é essa.